Olá, geminianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Gêmeos. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Gêmeos. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Gêmeos, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos? Olha só que interessante aqui, duas vezes, essa energia do elemento do número 4, perdão. E uma frequência aqui, gente, de uma libertação. Olha só que interessante. São vocês aqui se libertando de algo para criar uma estrutura. Pensa comigo o seguinte, existem certas coisas que a gente se prende e imagina que ali, naquela situação, nós estamos numa base que é ruim, ok? Então, quando a gente se desprende disso, nós vamos criar uma nova base, melhor. Uma nova base que nos permita ir ao longe, irmos acompanhados de pessoas edificantes, de presenças amorosas, aquilo que eu chamo de o abraço de urso, né? Então, de pessoas queridas, de pessoas que realmente enxergam a nossa luz, sabe? É isso que me vem para passar para vocês. E aí, tem tudo a ver, porque falando sobre essa frequência dos números, veja, nós temos a energia do número 4, que já fala sobre essa base, que já fala sobre essa estrutura. O número 4, ele vai trazer, ele representa essa energia da nossa Terra, do nosso planeta, essa frequência material. E aqui, vindo duas vezes, é a prova para mim de que realmente essa libertação, essa quebra dessas correntes, que já vou falar sobre o que, né? Então essa quebra dessas correntes permite com que você não só construa uma base muito melhor, um alicerce muito melhor, e que também te faz dobrar a frequência. Porque a gente parte de uma frequência reduzida e vamos para uma frequência do 8, a gente parte do 2 e estamos indo para o 8, olha isso. Né? Então assim, são 4 vezes mais forte essa frequência, e o 4 em cima do 4 vai trazer essa estrutura reforçada. Então pensa que é uma base muito bem alicerçada e muito melhor, que permite com que você possa, não que essa base vai te prender novamente, pelo contrário, te dá uma alicerce, te dá uma estrutura, permitindo que você possa então fluir para novos horizontes, expandindo seus projetos de vida, fluindo na direção dos desígnios do seu sagrado coração. Porque aqui nós estamos falando de seguir para algum projeto, para alguma meta, de seguir para um horizonte diferente daquilo que você estava fazendo ou de onde você está. Tá bom, meus queridos? Que interessante essa energia para vocês, uma leitura bem forte. Então a gente abre aqui
mostrando a necessidade que nós temos que ter quando nós estamos numa situação que nos priva de alguma forma. Aqui para vocês vem alguns cenários, tá? Que pode ser, por exemplo, um relacionamento que gera uma estafa que parte principalmente atuando no campo mental. Então, são aquelas conversas, são aquelas pessoas que você às vezes tenta, é sobre uma pessoa, ok? Então, você tenta conversar, você tenta expor e aquela pessoa meio que te faz calar, meio que não deixa você se comunicar, né? É aquela pessoa que só ela, parece um monólogo, não é um diálogo, então é aquela pessoa que só ela quer verbalizar. E aí você quer expor o seu ponto de vista, você quer uma conversa, isso não acontece. Então, dentro de todas as relações da sua vida, procure perceber onde isso pode estar acontecendo, porque as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô, feitas por mim, Anne Marques, elas vêm em cima dessas questões, tá bom, meus queridos? Então, procure perceber o que acontece na sua vida neste momento, são leituras de caráter reflexivo, então procure perceber em que situações de relacionamentos possa existir uma determinada pessoa em que, por exemplo, você quer falar e essa pessoa te ceifa, essa pessoa te corta, te poda, e aí você quer expor e não consegue, você quer comunicar, você quer verbalizar e isso não é permitido, né? Isso não é fácil de se realizar, porque essa pessoa exerce um domínio muito grande. Pode ser, às vezes, sobre aqueles relacionamentos de caráter abusivo, de caráter extremamente egóicos, no qual só a pessoa quer ter a posse. Veja aqui sobre a relação de domínio, né? Uma pessoa ajoelhada no chão e a outra em cima, austera, imponente. Então, podemos estar falando sobre aquelas relações que sofrem o abuso de poder, o abuso hierárquico às vezes, né? Então, dentro de um relacionamento afetivo isso pode acontecer, um relacionamento de romance isso pode acontecer, né? Dentro de um relacionamento às vezes de pais e filhos isso pode acontecer, por conta da hierarquia, mas aí é o abuso da hierarquia, né? Ou às vezes dentro de uma situação de trabalho, e aí vem aquela chefia, ou vem aquela diretoria que abusa, e faz com que você se sinta diminuído, sem o poder de ação que exatamente essa carta representa, que é o que vocês estão se conectando nesse momento. Entende? Então, a partir dessa ruptura, com tudo isso que pode estar sendo nocivo, né, para você nesse momento, através dessas conexões, permite com que você acenda a sua luz. Veja que aqui tem como se fossem as energias ligando, né? Então, e você se destacasse dessa questão aqui que está rochosa, que está empedrado, e você se destacasse disso e a sua alma seguisse, né? Porque a nossa alma, a nossa essência, ela mobiliza este veículo, este traje terráqueo espacial, como eu brinco com vocês, né? Então, através dos desígnios da nossa alma, do nosso Atma, Self, Purusha, né? Enfim, independentemente do nome, a gente mobiliza essa estrutura corporal para seguirmos na direção dos nossos propósitos, e não para viver uma vida dessa forma, uma vida diminuída, uma vida de pouquinho, uma vida né? Como eu falo para vocês, que Deus age sempre no superlativo e não no diminutivo. Então, é aquele momento em que você olha para a sua vida e você fala assim, eu não quero ficar vivendo na migalha, eu não mereço isso, eu mereço mais. Eu mereço mais, eu sou digna, eu sou digno do melhor. E é reconhecendo o seu valor. Então, é sobre aqueles momentos da vida que vem muito forte para você, em que a gente precisa repousar, em que a gente precisa, sabe, reabastecer as nossas energias. É a primeira frequência que abre a vossa leitura, para que a gente, através da calmaria interior, dessa base que o descanso promove, porque o descanso, ele é salutar, se o seu corpo pede, né, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque esse nosso traje terráqueo espacial é deveras inteligente, é dotado de um mecanismo, de uma inteligência muito auspiciosa. Tanto é verdade que existem questões dentro do nosso corpo que nem a ciência hoje consegue comprovar.
Como, por exemplo, a parte dentro do nosso código, né, que é chamada de lixo. Literalmente lixo. Como assim? Porque não entende, joga fora. Né? Não. Então, existem estudos que vêm, né, cientistas que vêm pesquisando exatamente essa porção do nosso RNA, lixo, é exatamente essa nomenclatura, ok? Então, para perceber e entender o que esse negócio está fazendo lá, dentro das células. Parado ali, do nada ele não tá, nada é por acaso, nada é ao léu, tudo tem um propósito. Na natureza, gente, nada passa desapercebido. Existe uma inteligência, Deus, que rege tudo de forma perfeita. E essa porção está lá por algum motivo. Portanto, o pensamento calmo, o pensamento tranquilo, o pensamento alinhado, que vem através dessa restauração, que vem através do descanso, que o nosso corpo emite esses sinais, é por isso que eu estou falando dessa parte, né? Porque o nosso corpo tem uma inteligência e ele se comunica conosco. Olha, tá na hora de descansar, tá na hora de eu tirar um cochilo, tá na hora... E perceba estes sinais que o seu corpo está emitindo. Por que tudo isso? Porque é necessário o descanso para que através dessa prática você possa restaurar as suas energias, colocar os seus pensamentos em ordem e aí sim perceber, sentir que é o momento da mudança, que é o momento de promover essa reviravolta através do crack, da ruptura dessas correntes com essas conexões que são nocivas, que não permitem você seguir em novos horizontes. E aí é como se você ficasse olhando para a sua vida, querendo, mas não vivendo, desejando, mas não tendo, entende? E aí você fica admirando tudo aquilo que você poderia, mas não faz, por conta dessas correntes, por conta dessa conexão nociva. E a partir dessa ruptura, você é levado para um ponto em que você começa a ver que a vida começa a fluir e que você começa a conseguir fluir na direção de planos, de projetos. Nós estamos falando sobre coisas novas aqui, nós estamos falando sobre... Esse ano, gente, vai falar muito, 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 muito mesmo. Se você não viu a sua leitura Gêmeos 2025, eu super recomendo carinhosamente, por conta de todas as conexões aqui, que você possa assistir dentro do seu tempo, tá? E você vem assistir, eu vou deixar a playlist que aparece aqui no cantinho da tela para vocês, tá? Fica sempre essa playlist. E dentro dessa playlist tem todas as leituras que eu fiz para você do signo de Gêmeos neste ano de 2025, mas principalmente a anual, que é uma leitura que você pode assistir ao longo de todo o ano de 2025. Tá? Então assista também essa leitura, lá eu expliquei mais sobre as frequências que estão regendo o ano. Mas, de uma forma resumida, esse ano pede que a gente faça esses momentos, sabe, de autoestudo. Esses momentos em que a gente também vai trabalhar com o self-care, porque o descanso ele também tem a ver com o self-care. No meio da correria do dia a dia, você se proporcionar uma prática em que você possa deitar, repousar, descansar, esticar as pernas, né? Tranquilizar os pensamentos, aliviar o seu coração, organizar os pensamentos para saber onde você está e onde você quer ir. E esse ano vai falar muito sobre esses pontos culminantes. Então, o que eu sinto aqui? Que essa ruptura para vocês, que esse crack, né? Ele vem muito por conta desse ápice, que chega, vai lá no máximo e você fala assim, chega! Não dá para continuar vivendo desse jeito. E aí você pode estar pensando assim, Anne, então quer dizer que eu tenho que romper com o meu trabalho, tenho que romper com o meu relacionamento? De forma alguma eu tô falando isso. De forma alguma eu tô falando isso, ok? Primeiro porque você é mestre e mestra da sua vida. Partimos sempre dessa premissa, ok? Você é autor da sua história. Nunca viva a sua vida pautado no que os outros falam para você. Aqui são tendências, são energias. Eu sempre falo isso para vocês, com todo o cuidado e o carinho que eu entrego essa leitura para vocês, tá? Então, assim, o que eu estou falando é que são as tendências por conta do que se sente dentro.
E também tem muito a ver com, às vezes, uma leitura que possa chegar e você fala assim, nossa, mas é totalmente para uma amiga, para um amigo meu. Pode ser total isso, ok? Porque muitas vezes por conta das energias que a gente se conecta de forma positiva aqui, ok? A gente sente, a gente capta uma mensagem que pode ser boa para um irmão, uma irmã nossa na luz, que somos todos um. E aí você é essa ponte que vai fazer essa conexão para essa pessoa. Ou às vezes é Sol, Lua, Vênus, enfim, Júpiter, né, no seu mapa. A leitura é sempre para aquele momento em que a mensagem ressoa dentro do seu coração, tá bom? Então assim, não estou dizendo que você tem que romper com nada. Estou dizendo para você observar a sua vida e perceber se existem pontos em que você percebe que não há movimentação, se existe um chamado interno que você sente e observa que você poderia estar fazendo tal coisa, mas está ali. E aí, promover o estudo do pensar para fazer um planejamento, para fazer um plano de ação. E é isso que vem aqui para vocês. Então, partindo desse ponto de paz, desse ponto de calmaria interior, eu consigo estruturar os meus pensamentos e pensar em como eu posso fazer para ir me tirando esses elos que me aglutinam, que me mantêm preso, atado a um cenário que não é favorável, que não me permite celebrar a minha vida. Porque aqui, veja, nós temos uma energia de festa, temos uma energia de alegria, uma energia de celebração, que está tudo disponível para vocês a partir do momento em que você se desvencilha deste relacionamento, desta pessoa. Porque aqui a pessoa está aprisionada, sem movimento, sem ação, sua energia drenada. Não existe aqui a potencialidade de usar um movimento do que eu chamo de ambição positiva, de criar uma, entende? Não tem esse querer, não tem essa vontade, porque a energia foi totalmente drenada. Então, o que vem para vocês é sobre essas observações que a gente vai fazendo ao longo das nossas vidas. Por quê? Porque a gente se acostuma dentro daquela basezinha, dentro daquele relacionamentozinho, daquela coisiquinha, e a gente vai se acostumando e vai literalmente definhando ali naquele lugar. Porque isso, gente, não é porque é de gêmeos ou porque... Não! Isso faz parte da natureza humana. A gente se acostuma, é a chamada zona de conforto, né? Que nem conforto é. A gente se habitua naquilo que é pouco. E tá tudo bem. E nisso a vida vai passando. E a gente vai desejando. E a gente vai querendo. Tá aqui, mas eu queria tanto estar lá. Mas a gente se acostumou naquilo. Então é sobre esse momento que pede esse novo. É sobre aquela energia que vem de dentro que fala assim, opa, eu quero mais, né? E eu vou buscar conexões, eu vou buscar pessoas, eu vou buscar tudo que eu puder fazer através, aqui vem muito forte essa energia mental, ok? Que primeiro parte desse autocuidado do descanso, então descanse, procure fazer práticas contemplativas, um relaxamento super bem-vindo, procure ouvir os sinais que o seu traje terráqueo espacial emite, para que você, através do descanso, comece a organizar a sua vida de uma forma que funcione. Porque aqui nós estamos falando sobre essa funcionabilidade, ok? Para que então você possa celebrar, para que então você possa se unir às pessoas corretas, para que então você possa estruturar. Exemplo, um trabalho que te faça feliz, uma casa que te faça feliz, um relacionamento que te faça feliz, uma vida que te faça feliz, né? Lembrando que a felicidade não é aquele estado permanente, não é. A vida é sobre impermanência o tempo todo e a gente tem que lidar com isso, né? E tentar ficar num lugar que a gente não cabe, que a gente não merece, para tentar fazer com que a coisa seja permanente, é a maior caca das nossas vidas. Entende? Por medo, às vezes, né? Então, aqui vem para vocês essa ruptura e vem aqui muito forte também uma... Sabe quando você... Imagina um pássaro, eu vou dar um exemplo que é perfeito. Imagina um pássaro dentro de uma gaiola, né? E o bichinho tá lá, literalmente enjaulado. E aí você pega e abre.
e ele abre a portinha da gaiola e ele, ó, tchum, some. Abre as asas e voa. É essa energia que vem para vocês. Percebam a velocidade, percebam a vontade que, como já dizia Einstein, a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos. Entende? Então o que vem para vocês, olha isso, o que vem para vocês é sobre essa frequência de abrir as asas e alçar voos grandiosos na direção desses objetivos. Exemplo, é um trabalho? É um trabalho que você quer diferente? Você quer se desconectar dessa pessoa nociva? Então, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a planejar, a arquitetar isso, tá? Para poder seguir. E aí é força total dirigida na direção daquela meta, daquele objetivo. É ânimo, é inspiração, é pensamento dirigido. É trabalhando com a sua inteligência na direção dessa meta, na direção desse determinado objetivo, ok? Se é mudar de vida, quais são os hábitos novos que eu tenho que ter? E aí, ó, sabe? É sobre aquela diligência. Eu vou me manter ali naquele caminho até conseguir o que eu quero, até conseguir criar, estruturar, materializar aquilo que eu desejo para minha vida. Força total, ok? E assim, são aquelas coisas que pode surgir o que for no seu caminho, você só para até o momento em que você conquista isso, tá? Pensamento também muito rápido, e aqui eu sinto que é sobre um poder também de comunicação muito grande. Então são vocês também defendendo o seu espaço agora, porque foi tão podado, foi tão reduzido, foi tão diminuído que agora você não vai mais permitir isso. E a primeira coisa que você vai fazer é aquela palavrinha mágica de 3 letras e você vai falar não. Ou então você pode falar aqui não, porque aqui é o meu espaço, entende? E aí você continua seguindo e tá tudo certo, ok? Porque isso chama-se respeito. Tá? Respeito. Tá bom, meus queridos? Essa carta aqui, ela traz, gente, uma reviravolta. Ai, meu Deus. Naquele sentido, né, de que depois que você corta, a outra pessoa vem atrás, né? E aí vem no sentido de tentar te seduzir. E aí vem no sentido de tentar, né, pedir desculpas, oferecer o melhor. Ué, por que não ofereceu antes? Né? Por que não ofereceu antes? Então podem se preparar aqui, gente, para receber aquele pedido, ó, para receber aquele pedido, nossa, isso aqui é uma super confirmação, para receber aquele pedido de desculpas, tá? Daquela pessoa que verdadeiramente se arrependeu do que fez, porque percebeu, né? Porque percebeu aquela, ó, no fundo do deck, olha, exatamente aquela reflexão interior que eu falei para vocês, né? Perfeita essa carta aqui. Então, é aquele momento em que aquela pessoa vê o quanto foi imatura dentro deste relacionamento, que, como eu já citei, podem ser vários tipos de relacionamentos, né? São aqueles relacionamentos de manipulação, são aqueles relacionamentos no qual a pessoa só olha para o seu próprio espaço. Quando a gente fala de respeito, a palavra respeito, ela tem a ver com manter ter um outro olhar. E o que a gente faz nesse outro olhar? A gente olha para o outro, a gente trabalha dentro da empatia, de sentir o que o outro, ou tentar pelo menos, né, se colocar no lugar do outro. Então, essa pessoa meio que acorda para isso, né? Só que não fez antes. Não fez antes, tá? Então, podem se preparar aqui para essa pessoa tentar, né, vir se comunicar com você, ir atrás de você, e ela vai vir com um pedido de desculpas, ela vai vir percebendo o que ela fez, tá? Isso é muito bom, porque nada melhor do que a gente reconhecer o erro, né? Eu acho que é salutar, mas eu não vejo a possibilidade de conexão aqui, né? Porque quando a gente fala de perdão, por exemplo, né, você pode até aceitar, né? Você pode até aceitar o pedido de desculpas, você pode até aceitar a iniciativa da pessoa, mas existe aquela quebra do cristal, né? Quebrou, através de todo o sofrimento que foi trazido, através de toda a energia restritiva, da falta de descanso, da confusão mental que ela trouxe para a sua vida, né?
E eu acho que você trabalha muito assim nessa frequência de eu vou pegar tudo isso para mim, eu vou abraçar todos esses ensinamentos, porque isso é vida, é a gente se rechear das coisas, dos ensinamentos, dos valores, e é isso que essa pessoa faz aqui, né? Aqui existe um salto para vocês, principalmente na questão da vida material, então eu vejo realmente esse crescimento, essa emancipação, principalmente após esse rompimento, essa transformação nesse sentido, né? Essa reviravolta através da ruptura, né? Do desligamento. Então, eu vejo você aqui observando tudo isso, mas sem trazer essa pessoa para perto de você, né? Até porque também você já vai entrar num outro patamar de vida. Então, assim, você pode até aceitar esse pedido de desculpas, mas isso não quer dizer que melhores amigos para sempre, né? O tal do best friends forever, né? Não vai ter isso. Eu não vejo isso para vocês, tá? O que eu vejo aqui é essa pessoa voltando, pedindo, se colocando ali, né? Invertendo seus papéis, né? Naquela posição submissa, né? De arrependimento. É legal isso, mas eu não vejo vocês estabelecendo uma nova conexão com essa pessoa, independentemente de quem quer que seja aqui, tá? E essa carta aqui, eu já vou falar para vocês, porque eu quero aproveitar, gente, e trazer para vocês o vosso mantra de poder. Este mantra de poder que eu vou passar para vocês, eu vou deixar esse oráculo aqui para ele já ir energizando com a energia dos mantras. Eu vou trazer para vocês as geometrias sagradas para vocês ativarem. Mas a frequência deste mantra de poder, ele serve para você se conectar com as energias desta leitura. Lembrando que ao longo da leitura, eu vou passando para vocês ainda outros mantras que sempre vão surgindo, bem como também vou passar práticas de ativações para vocês, tá? Mais para frente na leitura, falando sobre os números, ativação de chakras, tá bom, meus queridos? Então vamos começar com essa energia que flui aqui deste espaço sagrado, que flui através das energias destas lâminas abençoadas. O mantra que vem para passar para vocês é o seguinte: eu sou livre, eu sou mestre da minha vida. Eu sou livre, eu sou mestre da minha vida. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, leve essas palavras, guarde-as dentro do seu sagrado coração. E sempre que você sentir a necessidade de ativar a sua força interior, de se conectar com a liberdade do ser, não no sentido de que a gente sai por aí fazendo o que a gente bem entende, né? Não é nesse sentido de liberdade, mas é no sentido da liberdade de você ter a sua liberdade psicológica, a sua liberdade emocional, a sua liberdade mental, entende? Então, dentro dos limites que a gente tem para se conviver em harmonia com os outros, se conviver dentro de uma sociedade, né? Senão vira tudo uma lambança, né? Cada um faz o que quer, imagina, vira uma lambança. Mas dentro desses limites que a gente tem do bom senso, dos valores nobres do ser, você ser livre para você poder pensar da forma como você deseja, para você poder viver, fazendo um trabalho que você deseja, tendo um relacionamento saudável, né? Então, assim, nós estamos falando aqui sobre aqueles pontos das nossas vidas em que, assim, precisa mudar, porque ficar dentro de uma situação assim vai ceifando o nosso poder inventivo, o nosso poder criativo, vai nos impossibilitando de alçar outras estruturas, né, das nossas vidas, possibilidades de crescimento. Porque veja, a linguagem aqui corporal, né, é sair de uma situação de joelhos para ir para um reinado. Perceba a diferença? Então é sair de lá do chão para ir sentar-se no seu trono, no seu lugar de soberania, no lugar que você merece. Eu já falo sobre essas duas cartas que vieram.
tá bom, meus queridos? E quero aproveitar, então afirme sempre, guarde essas palavras dentro do seu coração e você pode também fazer a conexão com o nosso mantra anual, nosso mantra de luz do ano de 2025 aqui do canal, que é este mantra que eu tenho feito com vocês desde o dia 4 de fevereiro. Então já temos mais de 2 meses trabalhando todos nós juntos, toda a nossa família aqui do canal O Equinócio Tarô, estamos trabalhando juntos com este mantra, que caso você não saiba, eu vou passar para você agora. Então é o seguinte, todos os dias de manhã, quando você levantar, as primeiras palavras que você vai falar são essas. Caso queira, é claro. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, sempre no plural para dar mais ênfase, tá bom? Senão é só uma conquista só, né? É muito pouco, queremos mais. Então, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, tá bom, meus queridos? Todos os dias de manhã. Eu fiz uma postagem explicando para vocês sobre este mantra, coloquei lá na minha outra mídia e você pode estar dando uma olhada. É muito sobre essa frequência, né? A gente se conecta na energia da celebração, entramos na energia da gratidão. Melhoramos a nossa energia para começarmos o nosso dia e melhoramos também para a energia do nosso planeta. Imagina a força que nós estamos construindo todos juntos, milhares de pessoas juntas, mantrando essa frequência de gratidão à vida e de gratidão a todas as conquistas de ontem, de hoje e do amanhã. Imagina a força e a potência que nós estamos entregando para o nosso planeta. Lindo demais. Então eu conto com você para fazer este mantra e convidar também seus amigos, familiares, aqueles que você ama para fazerem parte dessa nossa corrente de luz. Tá bom, meus queridos? Conto com você. Vamos juntos sermos, né, essa mudança que a gente tanto deseja no nosso planeta. Vamos começar a partir de nós, tá bom? Então vamos lá. E você pode usar junto, tá? Então eu sou livre, eu sou mestre da minha vida, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Então, essas duas cartas juntas aqui me mostrando sobre essa indecisão. Então, fico, que é a raiz de tudo aqui na vossa leitura, né? Fico nessa situação onde eu estou, nessa situação que a gente às vezes vai se acomodando, vai se acostumando, que isso é natural, a gente se adapta muito fácil, isso é uma característica dos seres humanos, a adaptabilidade. Então a gente se acostuma muito fácil. E aí pode ser um problema às vezes pode ser um problema. Em situações nocivas, aquilo é ruim, porque nos impede o crescimento, nos impede a evolução na vida. Ok? Então, assim, é sobre aquele olhar em que você fala, nossa, o que eu faço? Eu fico aqui ou vou para outros lugares, né? E fica, às vezes, aquela questão da escolha, do que ser feito. Por isso, a questão aqui é associada, linkada ao domínio do pensar, organizando os pensamentos para saber exatamente qual é o plano de ação e através deste plano de ação você poder fluir na direção dos seus planos, dos seus objetivos. E aqui se potencializa isso me mostrando que você sim, que você chega lá. Estamos falando de estrutura, estamos falando de base, estamos falando de um arquétipo, de uma pessoa que foi atrás dos seus sonhos, que foi atrás da vida que queria viver e hoje tem uma vida fértil, e hoje tem uma vida abundante. Tem riqueza, tem saúde, tem bem-estar, coisa que tem casa montada, tudo alicerçado, coisa que aqui, neste cenário, não dava. Nem energia, nem tchatcha tem. Olha quanto tchatcha, olha quanta luz tem ao redor dessa mente, né? Dessa potência de pessoa, que trabalha sim com os seus sentimentos, mas sabe muito bem o que quer estruturar na sua vida, sabe o que quer e sabe o que não quer. E é muito importante a gente saber na nossa vida o que a gente não quer. Às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Tudo bem, até aí tudo bem, né? Que é a energia que estava na base do deck, atrás, né? No fundo. Mas saber o que a gente não quer, isso tem que ser sabido, né? Nós temos que saber disso.
Porque a partir daí a gente fala, opa, isso eu não quero mais. E é exatamente isso que vai mobilizar a leitura toda de vocês. Então aqui nós estamos falando de um arquétipo de uma pessoa que realmente foi atrás dos seus objetivos e está muito bem resolvida na sua vida. Tá? Então me mostra que realmente aquela questão do 8 que eu falei para vocês é uma pessoa próspera. Então estamos falando de bem-estar, é um outro momento em que você sente energia, você sente vitalidade, você tem maleabilidade, flexibilidade para ir onde você deseja, né? Estar com quem você deseja, ajudar quem você deseja, né? Ter para você, financeiramente falando, ter para outra pessoa, estar bem, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho que você gosta, né? Existe muito trabalho aqui, mas edifica, não destrói, entende? Aqui estava destruindo, a começar até pela confusão mental, entende? Então, assim, constrói, edifica, tanto é que existe um reino aqui, né? E aqui vem essa energia também dessa serpente, dessa cobra aqui, conectando vocês também com a energia do ano novamente, né? Aqui essa frequência de conexão com o ano, porque esse ano, pela astrologia chinesa, é o ano da serpente. Então estamos falando dessa perspicácia, estamos falando dessa maleabilidade de conseguir sair de certas situações e de se renovar também, né? Porque o bichinho, o que ele faz? Ele troca de pele. Ele não vai ficar, lembra da adaptabilidade que eu falei? Então assim, não vai ficar sempre, porque para que ele possa crescer, ele tem que tirar aquela pele toda para poder se expandir. É assim que ocorre o crescimento, né, de uma cobra, de uma serpente. Então ela precisa trocar, senão ela não cresce. E aqui é sobre isso, precisa romper. É como o exemplo da omelete, que eu sempre falo para vocês, é infalível. Esse exemplo é infalível, gente. Então assim, você fica olhando lá para os ovos maravilhosos, e aí você olha para eles e você fala assim, queria tanto comer uma omelete, cadê? Aqui. Queria tanto comer uma omelete. E aí? Vai se transformar numa omelete? Não vai. Tem que ir lá, tem que quebrar os ovos, vai fazer lambança, mas é necessário. Senão, a gente fica só ali admirando os ovos e não come a omelete, ok? Então é muito dessa frequência aqui, dessa energia de sair da zona de conforto para... E que não é conforto, né? Vamos colocar isso bem legal para vocês, porque conforto não é, né? Porque essa situação não tá legal. Veja, uma pessoa sofrida aqui. Não tá legal isso. Porque se gera sofrimento, gente, não está legal. Tá? Nós não viemos aqui para isso. O sofrimento faz parte. Mas não dessa forma. Não dessa forma. Ok? Não é que a gente vai viver num mundo... Ai, gente, vocês estão ouvindo um miadinho? Vocês estão ouvindo um miadinho? Eu adotei uma gatinha, então talvez pode ser que ela tá aqui atrás de mim, gente, fazendo a leitura junto com vocês. É pitica de tudo. Então talvez se eu tiver que pausar o vídeo para dar uma assistência aqui, tá, gente, me perdoe, mas ela é pititica de tudo. Então eu tô dando uma... Olha lá, tá miando. Eu vou dar uma olhadinha nela, gente, eu já volto. Espera só um pouquinho. Ai, gente, perdão, viu, por cortar o vídeo, mas é porque realmente eu preciso dar uma assistência para ela é muito pititica, ainda tá se acostumando com o ambiente, mas é um presente, é uma graça. Então vamos lá. Então assim, o sofrimento, ele faz parte da vida, né? Nós vamos lidar com situações que vão trazer sofrimento, mas ficar numa situação, sendo que a gente tem o poder de escolha, né? Nós temos o poder de escolha de se desvencilhar da situação, então aí já é diferente, tá? Aí já é diferente, tá bom, meus queridos? Vamos lá, nós temos... Agora essa é a parte prática da nossa leitura. Eu vou ver com vocês aqui os números, os chakras, energias de ativação para vocês. Tem também um deck que eu gosto muito, que vai estar trabalhando com a parte dos códigos de luz para vocês, tá? Vamos lá, agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos,
a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por todo esse carinho, por toda essa energia maravilhosa que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega aqui sim no meu coração como um forte abraço de luz. E é por isso que eu retribuo todo esse amor, todo esse carinho que possa voltar para vocês sob a forma de bênçãos multiplicadas. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam sobre vocês, recaiam sobre as vossas vidas e de todos os seus. E assim é. Vamos lá. Gêmeos, que mais? Olha só que lindo. É o Tchatcha. É a paixão. Olha só, já veio aqui um outro... um chakra aqui para que a gente possa trabalhar. Eu vou deixar aqui já com vocês esse deck que vai trazer os códigos de luz que eu passei para vocês, tá? Então vou deixar aqui para já ir entrando na energia da vossa leitura. E olha só que interessante, olha. Novamente a energia do número 4, tá? Depois eu falo mais a fundo para vocês sobre essa frequência dos números. Vamos lá, vou começar com essa energia aqui, que é essa energia potente, que é essa paixão e muito do tamanho do amor que a gente tem que ter pelas nossas vidas, né? E as escolhas que a gente vai fazendo, que vai fazendo com que a gente se ame cada vez mais, não é no sentido egóico, sabe? Mas é sobre reaprender a se amar também. Essa pessoa, muitas vezes, ela esquece de si. Porque ela se dedica muito para o trabalho, esquece dela. Porque ela se dedica muito para a família, esquece dela. Entende? É sobre esse arquétipo dessa pessoa que ela é muito compassiva, às vezes, né? Em algumas vezes. E ela acaba esquecendo. Então é sobre aprendendo a se conectar com o amor da fonte. E tomando o poder da sua vida nas mãos, né? Existe limite, tá? Existem limites para tudo, né? Então vamos lá, essa energia do número 34, número 7, essa frequência conectada à espiritualidade e à paixão aqui. Vamos lá. A frequência da paixão nos lembra de que por trás de cada emoção intensa reside uma pérola uma joia aqui, tá? De insight, de equilíbrio, de calma. Ou seja, naqueles momentos em que a gente às vezes pensa que vai que nem panela de pressão e parece que vai tudo pelos ares, né? Parece que a panela de pressão estoura e aí, né, espalha a farofa por tudo, né? Então, assim, é sobre aquele momento em que a gente vai naquela emoção, às vezes, de muita raiva, de muito, né? De muito ódio, enfim. Mas atrás dessas emoções intensas, também a paixão, não é só negativo, né? Existe essa joia, existe esse ponto em que a gente, que é exatamente esse centro aqui. Então existe o equilíbrio, existe a calma e existem os insights, que são aqueles momentos eurecas, né? Então assim, dá aquela luz e fala, e muito do que acontece aqui para vocês, né? É sobre aquele momento que pode ter sido através de uma emoção muito intensa, que leva você a perceber e a falar assim, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero para mim, não é essa vida que eu quero viver. E é aquilo que eu falei, quando você já sabe o que você não quer, é o ponto pacífico da virada, da mudança. E esse ano vai falar muito sobre isso, por conta dessa frequência de pontos culminantes, tá? Então, a paixão, ela vai nos ajudar, vai nos assistir a encontrar o equilíbrio entre essa intensidade. Então é sobre reverter essa força para a potencialidade e não para aquilo te destruir ainda mais. Então assim, o negócio já tá ruim, aí a gente fica nervoso, aquilo se intensifica e aí você vê que você não sai do lugar, só se emaranha naquelas correntes e não gera liberdade, não gera libertação, principalmente a libertação psíquica, psicológica, né, como eu falei para vocês. A libertação interna, que eu acho que é o pior tipo de prisão que a gente pode ter, né? Nos movendo do caos para a calma. Exatamente a energia que abriu a leitura. É essa paz, que é aquilo que eu falo para vocês, que é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. Acalma até o seu núcleo,
até o seu ponto mais, até o âmago da questão, onde nos traz, né, para essa sabedoria duradoura e que nos preenche. Exatamente isso. Né? E a sabedoria também, gente, no sentido do pensamento alicerçado, que vai conduzir vocês para o plano de ação, como eu falei, né? Sabendo o que deve ser feito, como deve ser feito, quais são os passos, quais são as iniciativas que devem ser feitas para se chegar, né, nesse ponto de reinar soberanos. Veja que esse ponto que eu falo para vocês é aquele alcançar o ideal que você estava só admirando, mas não estava desfrutando, entende? Então, parou de ficar só querendo, agora você está vivendo aquilo. Perceba a diferença? É real, é material, é palpável, é tangível, tá? Essa carta aqui vai trabalhar em cima das curas, tá? E depois eu vou passar para vocês mais chakras que tem aqui, porque aqui existem outros chakras também para serem trabalhados. Um deles, chakra cardíaco. Energia, olha só isso, do número 4. Veja como não existem coincidências, né? Eu abri a leitura falando sobre essa frequência. E olha só que lindo, né? Perfeito, né, gente? Eu falo para vocês que não existem coincidências, que tudo e absolutamente tudo é bênção, é beleza e é perfeição. Não poderia ser diferente na vossa leitura. A frequência do chakra cardíaco, Anahata Chakra, que é esse verde esmeralda lindo, então a flor da vida verde, apoia a nossa capacidade de, olha isso, gente, de amar profundamente e incondicionalmente, tá? Então, lembrando sempre que quando a gente fala desse amor, nós estamos falando de primeiro encher o nosso cálice, porque senão como que a gente vai dar amor para alguma coisa, para alguém, se a gente não tem nem não está recheado por dentro. Primeiro precisa encher esse reservatório de amor para depois poder extravasar isso, tá? Então, as suas propriedades de cura harmonizam a mente e o corpo, perfeito, porque é sobre esse momento de equilíbrio. Aqui também falou sobre esse equilíbrio. Então, perceba o que o desequilíbrio, que a gente, às vezes, por estarmos atados em certas situações negativas, o que esse desequilíbrio torna, né, as nossas vidas uma verdadeira lambança. E aí quando a gente resgata essa harmonia, resgata essa plenitude, senta-se confortavelmente naquela poltrona bem bonitinha da sua casa, bem lindinho, você olha para a sua vida e você fala, nossa, que maravilha onde eu estou hoje. Quando eu faço um mantra com vocês, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, é bem essa energia, tá? É bem essa energia. E aí você fala assim, eu celebro as minhas conquistas. Quais, Anne? De ontem, todas as que te trouxeram até este agora. As de agora, deste hoje, deste agora, né? E as do amanhã. As infinitas bênçãos que estão no porvir, né? Mas é sobre essa plenitude, esse recheio. É sobre deixar a sua coluna bem retinha. Olha, essa pessoa tem uma postura muito bonita, né? A coluna ereta, ombros para trás, uma postura muito bonita, muito elegante. Então, é sobre sentar-se confortavelmente, a coluna bem retinha, não, olha, os ombros para trás, não com os ombros assim para frente, né? O chakra cardíaco, obviamente, aqui fechado. Entende? É sobre essa mudança, é um shift, é uma mudança total, é uma reviravolta, é uma mudança de perspectiva. São aqueles momentos em que a gente, opa, né? Então, e essa harmonia que é fundamental para a gente chegar neste ponto, né? Nessa pessoa que trabalha muito bem com essa questão do amor próprio e sabe o quanto isso é importante, estar em equilíbrio sobre tudo, sobre si, sobre todas as coisas, para que a vida funcione e ela possa estruturar a vida dela, financeiramente falando, para os seus, para a sua casa, para as questões da vida. Porque se ela não está com este equilíbrio, vira tudo uma lambança. A casa fica bagunçada, o trabalho fica bagunçado, o dinheiro não flui, a saúde, entende? É sobre isso, tá? Então, enchendo esse reservatório. Práticas de autocuidado, práticas de amor aqui para vocês. Façam coisas que vocês gostem nesse momento, principalmente quando a gente ainda não pode se soltar totalmente. Ai, Anne, mas não dá para fazer nada.
não dá para fazer nenhuma modificação agora. É exatamente nesse momento em que você, por exemplo, assiste a leitura aqui do canal. Você tem esse carinho, você tem esse acolhimento, entende? Procure ficar perto de coisas e de pessoas que vão nutrir você, porque você precisa dessa energia. Eu estou aqui fazendo a leitura, mas eu não me isento da energia. Vocês sabem disso, eu não me isento, eu vivo e vibro as energias com vocês. Então, quando tem uma energia assim, eu tô sempre mandando amor, né? Sempre, 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 sempre. Mas quando tem uma leitura assim, que tem esse déficit, né? Que a energia vai lá por água abaixo, então eu emano o meu amor de forma triplicada aqui para vocês, entende? Então assim, procure estar perto de pessoas, de situações, né, que vão trazendo, né, esta frequência positiva. Aqui tá vindo também um outro insight. Como tem uma frequência no padrão vibracional, todas as vezes em que a gente muda a nossa frequência, né, essas cartas juntas se parecem, né, gente? Olha que lindo. Quando a gente muda, faz esse shift, né, a gente acaba atraindo também outras coisas. Então pode ser que para alguns de vocês também seja sobre aquelas pessoas que chegam, né, se chegam até nós de uma forma muito especial. Então é aquela pessoa que vem para te trazer aquele carinho, que vem para falar assim, olha, você já passou por tanta dificuldade, né? Já foi tão difícil para você. Vamos nos permitir esse momento. Que tal a gente sair para comer aquele meu exemplo do bolinho de fubá com o cafezinho, um chazinho, né? Então, que tal seria se você se permitisse essa renovação, assim, né? Então, assim, pode ser também sobre esses encontros de amor, de carinho, sobre essa pessoa querida, né? Podendo até surgir a possibilidade de um romance, né? Ou até de uma sociedade. Mas tem um carinho aqui, tem um mimo, sabe? Tem um apreço, tem alguém que se importa, sabe? Esse ano fala muito sobre essas parcerias. Então pode ser que para alguns de vocês seja sobre essa ruptura, tem essa energia da paixão aqui também, né? Então para alguns de vocês pode ser que seja sobre essa ruptura, tá? Com isso que era nocivo, e abre-se, porque o universo funciona assim, né? Quando a gente corta aquela energia negativa, a gente entra numa frequência muito, muito, muito positiva, vai elevando a nossa frequência cada vez mais, e a gente vai se conectando, né? Aqui, essa frequência, esse é um assunto que eu gosto muito, já estudei bastante, porque tem muito a ver com a minha área também, né? A área eu venho da engenharia eletrônica. Então aqui sobre essa questão das antenas que eu faço, todo mundo pergunta, né, mas como assim você é da eletrônica, né, tá falando de tarô, como assim, né, gente, tem tudo a ver, pra mim tem tudo a ver, porque tudo é energia, então eu consigo fazer o link fácil. Então aqui, nós temos antenas, tá, nós temos antenas, então aqui também vem sobre essa frequência de se conectar com quem e o que você quer para sua vida, e materialize. Tá? E aí vem essa carta aqui. Essa carta traz a energia do número 38, da nossa relembrança, né? Nos lembrarmos novamente de algo. E essa carta, ela traz uma frequência muito bonita, exatamente dessa transmutação. E aqui é muito interessante porque os tons vão se tornando mais violetas, mais arroxeados. E é exatamente a frequência que conecta a chama violeta de Lord Melquisedeque, energia de Saint Germain, que a gente reduz e chega na energia do número 11, tá bom, meus queridos? E tá caindo uma chuva, mas uma chuva, assim, pé d'água mesmo. E sempre quando vem, assim, essa chuva forte, eu sinto no meu coração que é sobre essa transmutação, né? Então, que as águas venham levando tudo embora de negativo, venham purificando tudo aquilo que for de ruim das vossas vidas. E assim é. Água, fonte divina e de vida, vinde a mim, vinde a nós. Sabes o respeito que temos por vós, que através da tua força, da tua energia, possas limpar, purificar, transmutar todo e qualquer tipo de energia densa, de energia negativa que possa haver na vida dos queridos e abençoados, regidos sob o signo de Gêmeos. E eu decreto, está feito. E assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. A frequência dessa relembrança apoia a nossa memória, olha isso, de que
tudo o que a gente passou como uma alma no veículo, né, nos provê informações valiosas e ferramentas também, né, informações e ferramentas valiosas para fluir graciosamente nessa vida, para essa vida e nessa vida. Então veja, essa carta fala sobre a lembrança de nós acessarmos este conhecimento que ficou registrado em outras vidas e a gente traz, né? É sobre aqueles cenários aqui, me mostra como tem essa meta, esse novo momento para vocês. Pode ser que vocês acabem se lembrando nessas práticas de momentos de contemplação. Pode ser que surjam esses insights, que surjam essas conexões e você se lembre daquele dom, daquele, sabe, daquela facilidade que você tem para fazer determinada coisa, e aí você vai. Você direciona o seu pensamento para aquilo que é mais fácil, nesse sentido, não que é fácil, entende? Mas que é gostoso, que é fluido para você, que você tem facilidade nisso, né? E aí você vai. Como, por exemplo, que eu falei, né? Fazer esse link das tecnologias que eu já vivi para o tarô, é fácil isso para mim, é fluido, entende? Eu gosto de trazer exemplos meus para vocês entenderem as energias das cartas aqui e a gente possa deixar tudo bem explicadinho. Vocês sabem que eu gosto de deixar tudo bem direitinho para vocês, tá? Então, é sobre isso. Porque você acessa. E como que você acessa isso? No momento em que começa essa ruptura. Perceba que, às vezes a gente fala assim, mas vai romper com os elos. E parece que é um negócio que é pá, pum, foi. Não é assim. Existe todo um processo. Existe todo um planejamento para que aquilo, pá, se solte de uma vez. Eu e as minhas onomatopeias, né? Mas é isso, para que se solte de uma vez. Enquanto você tá ali, naquele in-between, né? Entre... Quantas coisas não estão acontecendo? Quantas memórias, quantas purificações, quanto descanso, quanta paz interior, entende? É sobre isso. Até que você esteja pronto para fazer o passo final, né, que é sobre o corte, tá? Gente, que leitura é essa para vocês? Vamos! Eu vou tirar uma mensagem aqui, então, com os códigos de luz para vocês, e aí já vamos ver todos os chakras que estão envolvidos na vossa leitura. Quais são os chakras que estão sendo ativados aqui? Então vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Gêmeos precisam saber? Quais são os códigos de luz, os códigos de ativação para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos estarem ativando? Vou pegar 3, olha só as cores que vieram aqui, meu Deus do céu, acabei de falar sobre a energia do fogo violeta e eis que vieram essas 3 cartas aqui. Bom, vamos lá. Gente, todos os decks, tá, que eu estou utilizando aqui na vossa leitura, eles estão aqui na descrição do vídeo e tem a minha coleção completa, os livros também sugeridos para vocês, tá, os tarôs e os oráculos você pode acessar no meu site, tá? Aparece aqui no rodapé do vídeo e também aparece na descrição do vídeo, tá? É www.equinociotarot.com.br. Esse tarô tem aquele T mudo no final. Tá bom, meus queridos? Eu vejo você lá. Vamos lá. Então, nós temos aqui, eu vejo você lá, vamos lá. Rimou. Hey, vamos lá. Nós temos aqui, então, os chakras que estão sendo ativados. Então, vou passar para vocês, vamos começar com as cores. Então, nós temos aqui o chakra Swadhisthana, chakra, esse alaranjado. Gravem essas cores, ok? Chakra cardíaco, verde, esmeralda, e vou colocar o rosa também. E nós temos aqui uma energia de Sahasrara Chakra, o chakra da coroa, trabalhando dentro dos tons do violeta, do roxo e do lilás. Então, nós temos aqui todos estes tons para serem trabalhados, todas essas cores, laranja, verde e rosa, violeta, roxo e lilás. Como que você pode trabalhar com os chakras em questão?
através do uso destas cores nas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você. Então, por exemplo, mantas, almofadas, jogo de lençol, cortina, enfim. Você também pode utilizar os cristais, lembrando que os cristais, para ser melhor este trabalho em contato com a sua pele, tá bom, meus queridos? E você pode utilizar também estas cores na sua alimentação. Então você pode utilizar o laranja, o verde, os tons de rosa, o violeta, tá? Por exemplo, comendo a blueberry, amora, framboesa, folhas, alface, almeirão, rúcula, escarola, acelga, todos os verdes, brócolis. Agora a gente está na época do caqui, você pode comer o caqui também nesse alaranjado, excelente alimento, mamão, abóbora também, está começando a ficar uma época legal para comer abóbora, tá? Então esses alimentos alaranjados, super legal para você, aquela manga que tá bem laranjinha, bem bonita, também super válido, tá? São formas de você estar potencializando as energias que vêm aqui para vocês, essa energia de eu sou livre, livre internamente, tá? Essa liberdade do ser, da sua existência, para ser mestre da sua vida e criar a realidade que você deseja viver. E não que você quer só, né, apenas ficar na parte do desejo e não vivendo literalmente, né? Mas viver a vida dos vossos sonhos, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Nós temos aqui, aqui são práticas que vieram para vocês, né? Essa carta aqui, ela fala sobre as bênçãos que vêm através da defumação. Então, aqui é muito sobre transmutar, é sobre purificar, sabe, limpar. Então, ela fala aqui para você defumar com incenso, com madeiras, resinas ou ervas. Então, aqueles incensos, um incenso de boa qualidade, de massala, por exemplo, qualquer uma aqui, tá? Trabalhando também com palo santo, que pode ser uma opção, ou incenso de ervas, como por exemplo, para vocês, para dar aquela levantada, um incenso de alecrim, muito legal. Pega o alecrim, enrola ele, aqui no YouTube tem muitos vídeos legais explicando, tá? Enrola ele, deixa ele secar, tá? Enrola ele com um barbante, enrola ele e depois, quando ele estiver bem sequinho, você acende. A única diferença desse tipo de incenso para os incensos que vão com carvão é que ele acende e apaga, né? Mas tá tudo certo, você vai lá, acende, aí você defuma, passa ali na sua casa, né? Passa no seu ambiente, passa nas suas plantas, enfim, com essa intenção de limpar, com essa intenção de purificar. Veja que são coisas que você pode fazer mesmo ainda quando você está na situação, com a intenção da mudança. Entende? Já sintonizando com essa energia de limpeza, sintonizando com essa energia de transmutação. Tá? Perfeito. Então, falei aqui para vocês energia do número 24, energia do número 6, então sobre esse resgate do equilíbrio, da harmonia. Essas cartas, elas vêm muito na sequência, né? Então, aqui é o 54, aqui é o 56, novamente vem energia do 11, tá? Energia de Lord Melquisedeque, São Germain. E essa energia do número 9 e número 11. O número 9 que conecta, né, com o nosso ano de 2025, tá? Então vamos lá. Essa carta fala sobre os sussurros da alma e ela diz assim: ouça, é perfeito para vocês nesse momento, né? Ouça a sua alma que guia para ativar mais mensagens. E aí vem essa carta falando, olha, as cartas se conectam novamente. E aí vem essa carta falando sobre essa lembrança. Essa conexão com a nossa divina presença eu sou, isso vem através disso, tá? Quando a gente se conecta, eu vou deixar um livro aqui embaixo na descrição falando sobre a divina presença eu sou, para quem se interessa sobre esse assunto. Então, quanto mais a gente trabalha nessa afinidade, com essa afinidade com a divina presença eu sou, mais a gente fica, mais a gente consegue perceber a sua ação, mais a gente consegue perceber essa conexão ao longo do nosso dia a dia, tá? É uma interferência positiva, né? Mais a gente consegue perceber se a gente realmente está alinhado, e a gente vai percebendo, desalinhou aqui,
alinha de novo, entende? Mas isso requer prática, então é bem sobre isso. Mais a gente ativa as mensagens, mais a gente ativa essa memória, mais a gente ativa os downloads da fonte criadora, ok? Através da nossa divina presença eu sou. Essa carta vai falar sobre essa árvore toroidal, então aqui é sobre a energia toroidal. Explore os caminhos da luz das raízes até os galhos. As ideias que se manifestam. Olha isso, gente, é perfeito para vocês, tá? E ainda mais na energia do número 9, que é perfeito. Então aqui nós temos, olha isso, né? As frequências de ativação, energias de números mágicos que confirmam isso para mim, que realmente vocês estão no caminho para viver a vida dos vossos sonhos. Por isso, essa energia de ruptura e todo o trabalho que é feito para se chegar neste ápice, né, que é desde o antes até o momento da ruptura e o após aqui para vocês, que está muito maravilhoso, tá? Eu vou tirar para vocês uma mensagem final com a energia aqui desse deck, que traz mensagens dos irmãos da luz, nossos irmãos lemurianos. Então vamos ver o que mais eles têm de informação para trazer para vocês. Quais são as confirmações para os queridos regidos sob o signo de Gêmeos, os nossos irmãos das estrelas? O que mais eles precisam saber para este momento tão especial de liberdade do ser, de maestria? Os queridos do signo de Gêmeos, para esse momento tão especial de conquista, de prosperidade, de realização, prosperidade que é a idade próspera. Deixa eu arrumar a mesa para vocês bem bonitinho. Vocês sabem que eu gosto de deixar tudo bem bonitinho. As cartas, elas são portais, né? Elas têm uma vibração, olha isso. Ah, que lindo. Então a gente tem que tratá-las com muito carinho, né? Olha só, essa aqui era a carta que estava faltando, né? O 55 vai dar o 10, né? Então a gente tem o 54, 55, 56, o perfeito, tá? Então aqui nós temos para vocês, olha, de novo confirmado para mim essa energia do número 8, eu já tinha falado isso para vocês, dessa energia de prosperidade. Então falei sobre essa frequência de parcerias. Aqui nós temos as duas frequências, a parceria que é ruim e a parceria que é positiva. Tem essa energia dessa estrutura sendo formada, energia de Saint Germain para vocês, tá? Frequência espiritual. Tá muito linda a vossa leitura. E novamente a energia do número 9 para vocês. Eu vou ler na sequência dos números. Então aqui, a sabedoria que é desperta. Então essa carta tem muita conexão com essa daqui, tá? Com esse arquétipo, daquele momento em que realmente se acende a nossa luz e a gente desperta para a nossa sabedoria, a gente se lembra, né, daquela, olha isso, gente, tá tudo combinando, a gente se lembra daquilo que estava, e é muito sobre isso, né, você lembra e você fala assim, nossa, mas eu tô presa naquela situação, não vai dar para eu viver isso, e aí você tá com aquilo lá já aqui, né, que já baixou, já fez o download, e aí você fala assim, e agora, como é que eu vou fazer, né, e aí que vem a energia do planejamento. Planejamento, gente, é a alma do negócio, né? O planejamento é a alma do negócio, tá? Então, planeje, observe, e é aquilo que eu falei, faça coisas que vão deixar você feliz nesse momento, que vão conectar com você com carinho, com amor, tá? Isso é muito importante, para primeiro se encher de energia. Lembra da paixão? Primeiro, chakra cardíaco, ó, tá? Primeiro se encha novamente. Apaixone-se primeiro por você. E aí depois tudo se alinha. Perfeito, tá? Então essa é a energia desse alinhamento. Alinhamento mental, alinhamento na sua vida material, alinhamento nas suas emoções, tá? Porque ficou tudo meio bagunçado, eu já tinha falado sobre isso, essa carta é perfeita, tá? E aqui também vem sobre o alinhamento das energias, né? Aqui me lembra muito sobre o entrelaçamento da energia Kundalini, então me vem também sobre as relações que nós temos com pessoas, principalmente aqui na área das relações sexuais, tá? Que são muito, muito, muito nocivas e ao invés de expandir as nossas forças, isso é algo muito sério, drenam as nossas forças. E aqui o alinhamento com pessoas que realmente vibram
dentro de um propósito, dentro de uma ascese e usam o ato sexual como algo que alimenta, que nutre, que edifica, que permite essas memórias, permite que isso aconteça, né? E não algo que seja só como que fique só ali no basal, só vibrando na energia do instinto, algo que seja só fazer por fazer, sem propósito. Então, tem uma mudança muito grande. Para alguns de vocês é sobre realmente a chegada de uma pessoa especial aqui, que vai mudar tudo, né? Principalmente aqui também, não é só isso, tá? Nessa questão do ato sexual, né? Nossa, é bem forte isso para vocês. E aqui, gente, eu vou terminar com esse ser de luz aqui falando para você, olha, os seus presentes únicos. Cada um de nós tem o seu dom, tem o seu presente para ofertar. Mas se a gente vive uma vida assim, né? Se nós estamos acorrentados, achando que a gente merece só aquele pouquinho ou acostumados naquele pouquinho, a gente não consegue doar os nossos dons. Não conseguimos colocar isso a serviço da humanidade. Não conseguimos extravasar isso. Vale lembrar que independe da área, né? Independe do ramo de atuação, e independe se você ainda está trabalhando ou não. Isso é sobre a existência humana, o existir, o ser, né? O ser valioso, o ser alguém que se entrega, que soma na vida, né? Para si e para a vida, num sentido de eterna expansão. Existe uma frase muito linda de Cícero, eu acho que é Cícero, não me lembro agora, eu ponho para vocês aqui, que diz assim: certifica-te de que és um fator de soma, que agrega, que une, que aumenta na vida daqueles de quem participa. Então essa carta vem falando para você: certifica-te de que você está ao lado de pessoas que da mesma forma também vão somar para você. Você sendo luz, mas as outras pessoas também. Entende? A gente vai somando. É como a nossa grande família, que vai se unindo, que vai somando luz, que vai somando amor. Ai, que lindo, tô super emocionada. Gêmeos, eu espero que essa mensagem possa chegar no seu coração, trazendo alegria, trazendo inspiração, trazendo um sorriso no seu rosto, que possa inspirar você e chegando como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Sinta-se acolhida, sinta-se acolhido, tá bom? Repleta de energia e força para seguir na direção dos desígnios do seu sagrado coração. Gêmeos, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a acessar o nosso site www.equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá. E, Gêmeos, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas. E lembre-se sempre, meus queridos, você é livre, você é mestre da sua vida. Yes! E assim é! Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Gêmeos. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Gêmeos, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Gêmeos. Até breve. Tchau, tchau!